Você com certeza já ouviu falar aí sobre a expressão fake news, não é verdade? Mas você sabe como que ela afeta a vida de toda a nossa sociedade, todos nós? De que forma isso tem nos alcançado? Então, nós vamos conversar sobre isso agora com a mestra em cyberjornalismo, gostou disso? Graziela Giannini. Grazi, que bom você estar aqui, revendo-a novamente, recebendo-a novamente. É um prazer estar de volta. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Grazi, fake news está aí, é uma realidade, infelizmente, né? Sim. O que são as fake news para que o pessoal de casa primeiro entenda essa conceituação? São notícias mentirosas, são histórias, muitas vezes são opiniões, inverdades, que são utilizadas para muitas vezes captar a informação do usuário, utilizar de engenharia social, por exemplo, e invadir a segurança das pessoas, ou ainda causar algum alarde, espalhar algum tipo de mentira, prejudicar muito as pessoas, ou tendenciar a população, ou as pessoas, enfim, para algum lado político, opinativo, com relação a determinados assuntos. Por exemplo, se a gente for pensar aí no que nos afeta em termos aí, por exemplo, da venda de um produto, para hackear uma senha, essa parte que mexe mais com as nossas contas bancárias, assim, como que isso se dá ali para a gente? Dá uma ideia para o nosso telespectador. Muitas vezes as mensagens elas são encaminhadas por aplicativos de mensagens ou, enfim, por redes sociais. Nesse caso, sempre tem alguns links, sempre tem links para clicar. E aí, exponencialmente, aumenta o risco à segurança do usuário. Então, primeira dica... Então, recebeu uma mensagem e ela já te leva a um link para você clicar... Você já coloca uma interrogação. Exatamente. Antes de clicar, você já coloca uma interrogação. A premissa para qualquer tipo de notícia é desconfiar. Começou desconfiando, você já está num bom caminho. E principalmente, né, aí tomando mais um adágio aí popular, quando a esmola é muito, o santo desconfia. É verdade. É verdade. Muitas vezes também o clique, se é relacionado à saúde, é para receber uma amostra grátis, ou para assinar uma petição política, um pedido de ajuda, ou fazer uma doação para alguém. Se você assinar tal petição, se conseguir X assinaturas, alguém vai dar não sei quantos milhões. Desconfie desse tipo de link, desse tipo de informação. Agora, quando chegam para a gente e mandam assim sobre um link, até vamos dizer sobre olha, vamos votar lá, o Congresso vai votar tal matéria, então vamos apresentar isso aqui, essa votação popular, e manda esse link. É para colocar interrogação? Sempre, sempre. A dica é confirmar a fonte. Não tem como. Então, ao invés de clicar no link, vai lá no site, por exemplo, do governo, da Câmara do Senado, Federal, lá, da Assembleia, Senado, do que for necessário, confirma a fonte, valida a informação e aí sim assina a petição, faz o que for necessário. Agora, desconfiar sempre do link. Um outro fato importante que ajuda a gente a desconfiar das notícias é que as notícias mentirosas, elas não têm fonte. Ou então tem um autor, o famoso doutor qualquer. Zé das Couve. O Zé das Couve. Tem nomes que você nunca ouviu falar, pessoas que foram inventadas para poder validar uma pesquisa, ou então coisas muito genéricas. Uma pesquisa de uma universidade americana. Qual? Quando? Relacionada a quê? Ou fontes muito genéricas usando o nome do Facebook, do Google, do Twitter, uma pesquisa do Twitter, do Facebook, enfim. É importante validar sempre a informação. E o que eu costumo dizer sempre para os meus alunos e para minha mãe e para o meu pai, Facebook não é fonte oficial de informação. Você precisa peraí. Você falou que você fala isso para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, não é isso? Não, você tem que falar isso também para o nosso público aqui, ó. Fala bem claro para eles. Vamos lá. O Facebook, ele não é uma fonte oficial de informação. Ele é um canal de propagação de informação, mas ele não é fonte de nada. Boas ou ruins? Sim, boas ou ruins. Confiáveis ou não, certas ou não. Exato. Agora, Grazi, quando a gente fala assim, a gente está vivendo esse tempo onde a gente recebe ali um textão, ninguém lê. Não lê. Aí a gente lê assim, recebemos ali uma matéria, apresentador da Rede Super foi apanhado ali em confusão.
Aí tem uma matéria, o apresentador da Rede Sub, apanhado em uma confusão. Não, o que aconteceu? Aí a pessoa vai lá e pimba, clica no link ali daquela notícia. Pode até criar uma notícia, mas aí vai estar lá. O apresentador Serginho, da Rede Sub Televisão, ele foi apanhar numa confusão quando ele tentou apartar uma briga entre marido e esposa. Aí ele tomou uma colher de pau na cabeça, o macarrão que era endereçado ao marido, a rolo de macarrão que era endereçado ao marido, voou na orelha dele, aí sangrou. Peraí, a chamada teve uma conotação. A realidade dos fatos, outra. Então, também a gente tem que pensar sobre essa questão dessa chamada, né? Sim, e o tom alarmista, ele é uma característica primordial, assim, nas informações de mentira. Então, sempre tem essas coisas para poder chamar a atenção. O rolo de macarrão, a briga... Vamos compartilhar essa notícia até chegar lá no Donald Trump. Fulano de tal não quer que você saiba, a indústria não quer que você saiba. Não é isso. Pelo menos pode ser naquela notícia, não é essa informação. Vamos procurar saber, vamos pesquisar, validar e ir até a fonte. Pode até ter um fundo de verdade, mas não é a verdade, talvez, por completo. Por isso, a dica é pesquisar na fonte correta. É sobre um medicamento? Vai até o fabricante ou vai até um médico. Conversa com o seu médico especialista, com o seu clínico. Não para de tomar, não muda a medicação porque você leu alguma coisa qualquer ou recebeu essa informação. Vacina lá de sarampo pode ocasionar cãibra no sangue. Isso. Não é verdade? Já teve cãibra no sangue, hein, Vinícius? Já teve aí? Já teve, seu João? O caso das vacinas é um caso clássico. Sim. A gente tinha erradicado o sarampo do país, a gente não tinha mais isso e acabou voltando porque muitas pessoas não tomaram vacina, deixaram de tomar. E começa com essas fontes que não são confiáveis e com essas chamadas, né, essas notas assim bem alarmantes, exatamente porque nós vivemos nessa era também do medo, né? Sim. A gente tem medo até da sombra, mas chega ali, a gente cai ainda numa dessa. Gente, o povo está caindo ali naquele golpe ali ainda das latinhas ali no centro da cidade. Até hoje cai no golpe do bilhete premiado, gente. Século XXI não vai cair numa fake news. Na saúde também, se tem alguém internado, recebe uma ligação falando que precisa fazer um exame específico para o paciente, tem que depositar X na conta de uma pessoa diferente. Até o governo liberar. Exato, e aí vira uma confusão, você corre para poder juntar o dinheiro, para fazer o depósito, para poder salvar aquela pessoa e é uma mentira. Então, quando isso acontecer, vá até seu médico, o médico que está atendendo o paciente, valida essa informação, não fazem um depósito, não faz nada, não clica, não faz depósito, não faça nenhuma ação a partir de fake news ou qualquer coisa que você desconfie até validar essa informação. E a título de segurança, Grazi, quando essas coisas nos ocorrem, vale, por exemplo, que a gente tire uma print aqui daquela tela para registrar aquele número, aquela forma de conversa também. Isso tem algum valor, assim, legal ali depois? Sobre a legalidade, eu não sei dizer, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem um canal exclusivo para apuração de informações relacionadas a fake news. Então, isso pode ajudar na pesquisa e apuração dessas informações. Então, o Ministério, ele não tira dúvida, não é para você ligar e saber se o Tilenol toma assim ou assado, mas você pode usar esse print, encaminhar, contar o que aconteceu e aí eles vão apurar e devolver isso, dizendo se é falso ou verdadeiro. Então, isso ajuda sim na apuração. E hoje tem sites também que promovem esse tipo de discussão ali, ó, né? O que é falso, o que não é, se é fake news ou se não é. Boato, né? Até onde eles também são confiáveis? Existem alguns desses sites que são feitos e criados por jornalistas, que são os profissionais da informação. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado com quem gera o pós-fake news. Então, se são jornalistas, se tem assinatura deles, se tem registro, isso ajuda bastante. E sites de instituições de notícias já conhecidas, é claro, a validade é notória, não tem qualquer dificuldade. Mas lembre-se sempre de acessar o site corretamente, não clicar no link para ir direto, ir lá no navegador e digitar www, isso facilita bastante e diminui o risco
não colocar os seus dados em petições, enfim, dar informações gratuitamente sem validar qualquer informação e não mudar nenhum hábito, principalmente relacionado à saúde, por conta disso. E outra coisa, a gente para pensar nesse contexto, também a gente precisa ver a data daquela notícia, né, Grazi? Porque às vezes, olha, a doença, a vacina de sarampo deu alergia e o menino ficou lá com o cabelo em pé. Aí às vezes pode ter acontecido, mas isso foi lá em 1975, lá e... Isso pode ter acontecido ontem também. Como a questão pode ter... é um pouquinho do senso crítico que a gente pode ter, mas, poxa, foi um caso? Foram 10? Foram 100? Foram 1 milhão? Quantos foram? Deixa eu pesquisar mais sobre isso. A alergia que deu a cãibra no sangue foi constante? Todo mundo tem tido essa reação? Deixa eu pesquisar, deixa eu conversar com o médico, deixa eu ir até o posto, marcar uma consulta com o médico, ligar no plano de saúde, enfim, os canais diversos que forem acessíveis. Um amigo médico ali, um amigo que é enfermeiro, Sim. enfermeira, né? Sim, dentro fato. disso. Agora, Grazi, então, assim como você deu aquele recadinho que Facebook não é fonte de informação, é fonte de divulgação de informações, né? Nessa câmera aqui, faça suas considerações finais aí para o nosso público ficar alerta, atento a essas fake news. A principal dica é a gente sempre desconfiar de qualquer coisa que a gente receber. Com qualquer fonte duvidosa, sem data, com links maliciosos, com informações muito promovidas, atenção, ou enfim, algo que chame muita atenção da gente, a ideia é não passar para frente. Então, sempre desconfiar, validar essa informação antes e aí sim, caso tenha fundo de verdade ou qualquer verdade, ajustá-la para poder passar para frente, se for de utilização de todos, né? De utilidade pública. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.